Boa noite, meus amores. Eu sou a professora Beatriz Carvalho. Aí você deve estar se perguntando, cadê a professora? Houve um problema na minha câmera, porém a minha voz está em perfeito estado. Então aqui estou eu para falarmos sobre o humanismo. Bom, o humanismo ele surge no finalzinho da Idade Média, lá no século XV, na Itália. Ele é a transição do trovadorismo para o classicismo. Precisamos entender um pouquinho do contexto histórico para a coerência de sua formação. Aí você deve estar se perguntando, o humanismo é uma escola literária? Não. Ele é um movimento de transição entre a Idade Média e o Renascimento, ou seja, ele é um movimento literário, mas não chega a ser uma escola literária, né? Ele está entre o trovadorismo e o classicismo. O que estava acontecendo no momento? Primeiramente, devemos ter a consciência de que o humanismo, embora suas mudanças, ele ainda carrega traços medievais, traços da escola anterior, até mesmo relacionado ao desencadeamento do contexto social e econômico. Sabemos que na época do trovadorismo, a sociedade era dividida por feudos. Contudo, diversos fatores históricos levaram ao declínio desse sistema, à crise do sistema feudal. Que fatores históricos foram esses, professora? A Guerra de 100 Anos, né? A questão das cruzadas e etc. Bom, com a decadência do feudalismo, surgiu uma nova classe social, a burguesia, o que contribuiu para o surgimento das cidades e também para a imigração das pessoas que estavam no campo para as novas cidades, né? As novas vilas e assim por diante. Os burgueses agora competiam com a nobreza pelo poder econômico e social. Além do surgimento da burguesia, outras mudanças marcaram esse período. Entre elas, a expansão marítima, o desenvolvimento do comércio, no caso o mercantilismo, as pessoas aprenderam a comercializar. E o surgimento da imprensa, que foi crucial para a questão cultural deste momento. E assim, o novo ser humano. Você vai entender o que eu quero dizer com o novo ser humano. Houve mudança na visão do ser humano, já não é mais aquele ser humano medieval, controlado pela Igreja Católica e seus dogmas e assim por diante. Mas vamos lá. Agora que entendemos um pouquinho sobre o contexto histórico, nós chegamos a características do humanismo. Você deve estar olhando o homem vitruviano? Como assim, né? De Leonardo da Vinci? Ele é o símbolo do antropocentrismo humanista, gente. Ele é o símbolo do antropocentrismo humanista. Por quê? Vamos lá. Nós temos de características a racionalidade, o antropocentrismo, o cientificismo, o modelo clássico, a valorização do corpo humano e das emoções e a busca da beleza e da perfeição. Bom, a racionalidade. A racionalidade por quê? Sabemos que no trovadorismo houve muitas questões religiosas. Aqui não. Aqui as pessoas deixaram de lado esse lado espiritual e passaram a agir mais pela razão. Então é onde surge o antropocentrismo. Se lá no trovadorismo nós temos o teocentrismo, que é a questão de Deus, né? A questão das pessoas seguirem uma religião e seus dogmas, aqui nós temos o antropocentrismo. Se Deus estava sobre o centro no trovadorismo, aqui não, aqui está o homem, a figura do ser humano no centro de todas as coisas, e é onde
desencadeia o quê? O cientificismo. Por que o cientificismo desencadeia aqui? No campo das ciências, os pensamentos humanistas geraram um distanciamento dos ideais religiosos, o que resultou no desenvolvimento da física, da matemática, da engenharia, da medicina e assim por diante. Houve o maior uso da razão. Modelo clássico. Bom, o modelo clássico é aquela coisa que eu disse anteriormente, carrega traços medievais ainda, porém há a valorização do corpo humano, das emoções, né? Não houve uma ruptura totalmente. Esse é um movimento de transição, entendeu? Vai carregar traços e vai pender para mudanças e assim por diante. E aqui também há uma forte busca da beleza e da perfeição. Vamos para as produções, né, desse movimento literário. Houve então as crônicas de Fernão Lopes. Bom, para quem não sabe, né, Fernão Lopes, ele foi um dos principais autores desse movimento. Ele foi considerado o pai da isotiografia portuguesa, pois por meio de seus estudos e pesquisas relatou a vida dos principais reis de Portugal, dando então as suas principais obras: a crônica de Del Rei Dom Pedro, a crônica Del Rei Dom Fernando e a crônica Del Rei Dom João I. Também temos a poesia palaciana, proveniente das cantigas do trovadorismo, possuía, porém, uma estrutura textual. Grave bem isso. Uma estrutura textual mais elaborada. Por que mais elaborada? Haviam redondilhas, assonâncias, figuras de linguagem, sensualidade, métrica. Olha a busca pelo belo. Métrica, ritmo e expressividade. Não era mais acompanhada por música como as cantigas. Elas eram recitadas. Temos então como principal obra o Cancioneiro Geral, que foi uma coletânea de poesias. Tinham cerca de mais de 1000 poesias e 300 autores que o nosso querido autor Garcia Rezende resolveu reunir dentro de uma coletânea muito valiosa para esse movimento. Também temos como principal obra e principal autor Gil Vicente, com seu teatro vicentino, e aqui é onde surgem os autos, as farsas. Bom, suas principais obras foram O Alto da Visitação, O Velho da Horta, O Alto da Barca do Inferno, que foi a obra, assim, principal desse movimento. Essa obra, ela cai em vestibular, ela cai no Enem, eu já vi questões do vestibular da PUC, então é muito importante ler ela. E a farsa de Inês Pereira. Bom, diferente da poesia, da prosa, o teatro humanista português era um teatro popular. Ele tinha como objetivo criticar a sociedade. Então ele era dividido em autos e farsas, como eu disse anteriormente. Os autos eram encenações que abordavam principalmente a temática religiosa, né? Retratando dos costumes, dos tipos de sociedade portuguesa. Tá vendo? Por isso que há uma grande crítica social neste momento, né? A questão do antropocentrismo vem com força no teatro vicentino. E também temos as farsas, que eram peças de um só ato com só enredo e o número de personagens reduzidos.
Bom, galera, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o humanismo, né? Que foi esse movimento literário, esse movimento de transição muito importante. Por isso que eu costumo dizer que é sempre importante a gente entender, né? A gente seguir as escolas, tipo, desde o começo, igual uma depende muito da outra, porque uma é a sequência da outra, uma ainda vai carregar traços da outra, certo? E se você olhar, analisar bem o nome humanismo, você já tem que ter em mente o ser humano. Agora o ser humano ele anda com as próprias pernas. Agora o ser humano ele pensa, ele age com a razão. Então eu quero deixar para vocês uma dica muito importante, uma dica para a leitura, na realidade, são duas dicas, né? Que vocês leiam o Alto da Barca do Inferno, para que vocês possam compreender mais essas características, observar mais a linguagem. É muito importante, depois da gente estudar sobre uma escola literária, a gente ter o contato direto com a obra deste momento, para que a gente possa fazer essa análise das características, né? E assim por diante. E a Farsa de Inês Pereira, que também, olha, é um livro excelente. Eu não vou falar resumo, porque eu acho muito importante o aluno ter esse contato direto com a obra. Espero que vocês tenham, né, gostado da aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo, tanto no grupo do WhatsApp, quanto nas minhas redes sociais, no meu Instagram pessoal, que eu vou estar disponibilizando para vocês. E qualquer dúvida, estamos aí, né? Aguardo vocês semana que vem. Fiquem ligadinhos, toda semana tem conteúdo novo, então não percam. Um grande beijo e até a próxima.